Oi gente, coluna de sábado em vídeo como sempre, e hoje vou falar novamente sobre a eleição municipal deste ano, que aliás esse é um assunto recorrente ao longo de todo o ano aqui na coluna, né? Dias atrás eu falei como estava o cenário, lembram disso? Que a perspectiva era de que teríamos né, duas candidaturas, e hoje eu consigo delinear essas duas candidaturas como uma espécie de plebiscito entre a atual gestão, ou seja, a gestão da prefeita Juliana Maciel Hoppe, e o passado. O que se representaria esse passado? Começa pelo fato de que esse candidato que vai bater de frente direto com a Juliana Maciel Hoppe é o Beto Faria do MDB, que já foi prefeito, ou seja, é aí que eu falo do embate com o passado. Mas tem alguns fatores que complicam ainda mais esse cenário, ou que complexificam ainda mais esse cenário. Porque o que a gente vem vendo nessas últimas semanas é um movimento do grupo do ex-prefeito Beto Passos, que não pode ser candidato por uma questão de acordo judicial, né, acordo da colaboração premiada dele, mas que vem influenciando intensamente nessa eleição, indicando candidatos, recrutando candidatos a vereador e, inclusive, conversando com o MDB. Assim como o seu PSD, que expulsou ele de uma medida que foi mais simbólica, né, no sentido de se desvincular dos motivos que levaram ele para a cadeia, mas que segue conversando com ele intensamente também. Nesse sentido, quem seria o vice do Beto Faria seria o William Godoy, que foi prefeito interino, né, até que fosse feita aquela eleição suplementar que elegeu a Juliana Maciel, e que não conseguiu ser eleito prefeito sendo candidato. Então ele não tem, a avaliação dentro do PSD é que ele não tem musculatura para ir a prefeito, mas com o Beto Faria, que já foi prefeito e que saiu com uma taxa de aprovação que imagino que não tenha sido tão baixa, né, mereceria, né, então, esse voto de confiança do PSD. Outros partidos estão apoiando essa candidatura, partidos menores, ao que tudo indica vai ser mesmo Beto Faria com o William Godoy, ou seja, uma volta ao passado, né, uma pessoa que já foi prefeito, e com essa simpatia da ala do Beto Passos, ou seja, a turma dele, né, as pessoas que não abandonaram ele mesmo depois da prisão na Operação Et Pater Filho. Ele nega isso, né, mas obviamente que vai negar até o último dia, até porque isso pode complicá-lo com a justiça. Mas o fato é que há sim essa tentativa de influenciar na eleição, e o escolhido dele é o Beto Faria, e o que é irônico, né, de se pensar, já que no passado os dois foram adversários bastante ferrenhos, né, disputaram a eleição e foram bastante ferrenhos no passado. Um ganhou, né, o Beto Faria ganhou a primeira eleição dele, a segunda eleição o Beto Passos ganhou do Beto Faria. Então eles estão no 0 a 0, vamos dizer assim, por isso que ficou mais fácil de conversar. E no caso da Juliana Maciel Hoppe, eu falo do plebiscito por quê? Porque é uma espécie de eleição onde o eleitor vai dizer, continuamos ou não com Juliana Maciel? Esses 2 anos em que ela foi prefeita, foram bons ou foram ruins para o município? Qual avaliação as pessoas fazem do governo dela? É isso, né? É uma avaliação do governo dela. Ela continua ou ela fica por aqui e a gente coloca o Beto Faria? Ah, mas pode aparecer outros candidatos, Dinei? Pode aparecer. Eu sempre falo que o PT, por exemplo, pode vir a colocar alguém ali como candidato como uma figura simbólica, já que, historicamente, o canoinense não elege petistas, né? Mas há a questão do governo federal, e vai ter essa pressão do Lula para que a maioria dos municípios tenham um candidato, e há até a própria figura do Beto Passos, que, embora tenha saído do PT, sempre as suas origens estão lá no PT, né? E, de certa forma, ele também vai ter o seu dedo aí, a sua digital nessa candidatura, se ela existir, né? Pode ser que o PT não lance ninguém e decida apoiar o Beto Faria, por exemplo, nesse frentão para tentar derrubar a prefeita Juliana Maciel Hoppe. É o que temos de momento. Claro, a gente segue acompanhando, mas neste momento a gente tem uma eleição entre a aprovação ou não da Juliana Maciel Hoppe, do governo dela, ou a volta ao passado, que seria o Beto Faria com o William Godoy, possivelmente o William Godoy na vice dele. Seguimos acompanhando, até a próxima.